Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Dois Leões à Conversa. Hoje estamos aqui com o Eduardo, com o Rui e com o Joaquim. Olá a todos. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Ora, numa semana que foi, apesar de vitórias, um tanto ou quanto complicada, não sei quem é que quer começar. Eu posso começar e lançar aqui uma questão que eu acho que é pertinente em relação a esta semana do Sporting. Porque a mim, mais do que a semana, vejo muita impressão à atuação das autoridades. Eu tenho na minha ideia que a polícia serve para defender a população. E até agora o material de vídeo que eu consegui ver é de um jovem com os braços levantados em sinal de submissão em relação à polícia, e essa submissão valeu pelo menos 2 bastonadas, que pude ver no vídeo, e de um senhor de muletas, que eu tenho a certeza absoluta que, atendendo a estar-se a deslocar de muletas, com toda a certeza segurou tochas no estádio, que foi arrastado alguns metros numa bancada da Curva Sul. A minha opinião é que isto é um crime público e o Ministério Público já devia ter intervido em relação a isto e fazer-se ouvir. As cenas são lamentáveis. Eu não consigo perceber porque é que a Curva Sul é a única bancada que tem intervenção por parte das forças de segurança em Portugal. Nunca vi uma intervenção da polícia noutros estádios contra uma claque. E no fundo o que eu estou a lançar é aqui saber a vossa opinião. Eu fiquei extremamente chocado. Vi hoje as declarações do Dr. Eduardo Barroso e parece-me que estão um pouco alinhadas com a minha opinião. Já não consigo perceber porque é que estas cenas acontecem em Alvalade e começo a ficar com algum receio de levar a minha filha ao estádio. E agora abro espaço à vossa opinião para saber o que é que vocês acharam disto. Rui, como é que queres fazer? Queres abordar o tema no seu todo ou vamos por partes? Isto pode ser no todo e em partes, como se costuma dizer. Mas se me for permitido, visto que iniciar aqui a abrir as hostilidades, e como o Eduardo tocou aqui na tecla da polícia, eu queria começar por dizer o seguinte, e prende-se com o comunicado que o Comando Metropolitano de Lisboa produziu após os incidentes. E como sempre eu gosto só de me focar em facto. E nesse comunicado a PSP faz um resumo dos acontecimentos. E o resumo dos acontecimentos começa por afirmarem que a PSP se viu obrigada a intervir ali na bancada por 2 motivos. Um primeiro motivo que tinha a ver com a utilização de material pirotécnico e um segundo motivo que tinha a ver com a exibição de faixas que não tinham, por um lado, a dimensão e que eram ofensivas. Do que eu consigo perceber, eles sentiram-se ofendidos por uma das faixas ter codificado de uma forma numérica o conceito ACAP, subejamente conhecido por todos os que estão com quem estamos a falar certamente, mas que eu posso dizer vem do inglês All Cops Are Bastard, e portanto foi por aí que iniciaram a intervenção para solucionar isso. Rui, peço desculpa, mas sim, força. Então aquilo estar ali escrito foi razão para a polícia tentar comprová-lo? Por isso. Eu quero dizer. Pronto, mas eu simplesmente estou aqui a circunscrever-me ao que diz ao comunicado. E para já até há uma coisa que tenho que dizer, eles são de veras inteligentes porque perceberam a codificação, embora essa codificação já tenha aparecido mais vezes, mas perceberam. Mas, e centrando novamente no que é afirmado pela PSP... Rui, desculpe interromper-te, eles já perceberam há anos. Claro, está bem, mas sabes que essa codificação numérica, o 1003.12... Sim, 1312.
só tem 2 anos que começou a aparecer mais frequentemente, porque antigamente o ACAB, digamos, era usado e não havia problemas. Mas aqui o que eu quero aqui realmente reforçar do comunicado é esta situação, é eles dizerem que para resolver isso entraram e resolveram, acho que de uma forma tranquila, dizem eles. Eu estou aqui a fazer a minha interpretação do que está lá escrito, e que depois de terem solucionado esse problema, lhes foram arremessadas cadeiras. E que isso os obrigou a tomar outro tipo de medidas. E é aqui o meu ponto do comunicado, que é o seguinte. Quer dizer, para resolverem um problema de pirotecnia e faixas, resolveram, e na linguagem deles, bem, sem grande transtorno, digamos assim. Agora, para resolver uma questão de arremesso de cadeiras, produziram um ataque de varrer a bancada, uma hostilidade e uma violência, todos vimos nas imagens. O que é que me leva a concluir daqui? O Corpo de Intervenção e a PSP não estão preparados para resolver pequenos conflitos de violência, porque eu considero o arremessado de cadeiras pequenos atos de violência. Pronto. E, portanto, eu começo logo por aqui em termos do comunicado e nessa questão concreta da PSP. Porque o próprio comunicado da PSP é uma mão cheia de nada. No fundo, conta uma história, uma narrativa, mas nem, pelo menos, eu gostava de ver uma nota a referir que, não digo que lamentava, mas eventualmente então podia referir, lamentava a forma como teve que intervir, mas que tinha sido necessário. Isso era uma outra visão das coisas. Agora, da forma como está colocado as coisas no comunicado, para mim a leitura que eu faço imediata é esta, é que eles não estão preparados para atuarem de um outro tipo de forma para resolver problemas, como eu disse há pouco, considero de violência menor. Mas Rui, a minha pergunta, eu sinceramente não vi, vou-vos colocar esta questão, porque eu não vi. Há imagens de cadeiras a serem arremessadas? Mas estamos okay. a falar de 3, 4 cadeiras. E eu já vi uma situação no estádio, já presenciei, já não me recordo. Penso que tinha sido há um ano e tal. Talvez aqui o Joaquim me possa ajudar a situar isto. Em que também na mesma bancada houve uma situação similar em que a polícia entrou, foram arremessadas cadeiras, e aí bastantes cadeiras, mas pela quantidade de pessoal que estava na A14 e da forma como confrontaram a polícia até teve que fugir e não voltou a entrar. Portanto, isto para dizer que realmente nas imagens, e foi visto isso, há arremesso de cadeiras, mas não foram assim tantas cadeiras. E, portanto, não. Se calhar foram mais as injúrias do que propriamente o arremesso de cadeiras. Certo. Eu de qualquer maneira, na era tecnológica em que nós vivemos, não é? Identificar as pessoas que estavam a causar os problemas, sendo que eu deixo já aqui de parte a questão da pirotecnia, que eu acho que o caminho na Europa, pelo que eu tenho visto, tem sido a tentativa de legalização da pirotecnia em diversos moldes e não a criminalização. Portanto, também me faz alguma confusão esta maneira de ver as coisas. Mas, na era tecnológica que nós vivemos, identificar as pessoas certas e depois, de uma forma menos agressiva, levá-las para a esquadra, prestar depoimento, seja o que for, sem ter que investir sobre toda a gente, seja culpado ou não, parece muito mais lógico. Por isso é que eu tenho muita dificuldade. Inclusive, eu posso-vos ler aqui um comentário que um sportinguista fez, que é: como é que um pai explica a uma criança que tiveram de correr, fugir, tropeçar e até ser agredido por causa da polícia a meio do jogo de futebol, em plena bancada, apenas por causa de fumo verde? Isto é um testemunho, supostamente, de uma pessoa que lá estava e que estava com uma criança, porque há pessoas naquele setor
que não pertencem a claques. Isto é uma realidade. E vê-se numa situação destas. É isto que eu não consigo perceber, como é que a mente da polícia, quando toma esta decisão, funciona. Muito sinceramente. Sim, Joaquim, deixa-me só muito rapidamente. Ainda em relação a isso, é que era muito fácil, porque isso acontece em N estádios, em Alvalade isso já aconteceu. Há uma outra força policial, que é os supporters, os spotters, que fazem o acompanhamento das massas nos estádios, seja das claques, seja dos adeptos em grupo, e portanto esses supporters já podiam ou poderiam ter eles resolvido todas essas questões. E onde é que eles estavam? Não estavam lá. Estava o corpo de intervenção. Portanto, o que daqui eu também sou capaz de dizer e afirmar taxativamente é que isto tudo estava premeditado para acontecer. Mas pronto, Joaquim, diz aí qualquer coisa, senão eu começo a monopolizar isto, porque eu estou tão... Eu vou ser sincero, eu estes dias tenho passado um bocadinho mal com isto. E a vontade de dizer tanta coisa é tão grande que eu tenho medo de não me calar. Não estás sozinho. E portanto, Joaquim, força. Sim, eu acho que nós para contextualizarmos isto corretamente às pessoas e a quem nos ouve, temos que começar pelo princípio. E começar pelo princípio não é ir a meio da história, que foi o arremesso das cadeiras e a entrada da polícia, isso foi o meio da história. Há um antes que já faz com que a fogueira, vamos dizer, vá acesa quando o jogo começa. E o que é que foi esse antes? É que pela tarde houve uma série de visitas armadilhadas à sede da Juventude Leonina, nomeadamente pela ASAI, Polícia Municipal e Corpo de Intervenção. E estas visitas foram com o intuito de, primeiro, criar agitação, desconforto e, claro, proporcionar aqueles momentos mais quentinhos que estas visitas provocam num meio como é o da Juventude Leonina, num meio como é o de uma claque. E aliás, se recuarmos, estas visitas fazem-nos recuar aqui uns aninhos e recordar a noite de 11 de novembro de 2018, quando decidiram montar um circo e deter o Nuno Mendes. Após um jogo, salvo erro, não quero estar a mentir, mas foi contra o Rio Ave, certo. Mas foi após um jogo em Alvalade, onde montaram um circo, um autêntico circo, para deter o Nuno Mendes. Aliás, já estamos hoje a assistir, até se estivermos atentos, a episódios iguais aos que sucederam nessa altura, como seja, por exemplo, a intenção de nova ação de despejo contra a Juveléu, que é uma réplica exatamente de uma ação de despejo que o Sporting tinha intentado por essa data, em 2018, após a detenção do Nuno Mendes. Agora, lança-se aqui, perante estes factos, são factos públicos, estão na internet, disponíveis para as pessoas irem comprovar, lança-se uma questão de imediato, que é: se a direção da Juventude Leonina fosse outra, acham que as ações desenvolvidas contra a Juventude Leonina eram as mesmas por parte da direção do Sporting? Ou será que não era? É triste, é lamentável, de total repúdio até, é como deve ser classificado os acontecimentos que nós vimos no jogo e que vocês já tão bem descreveram, seja do ponto de vista de um pai, que explicação é que dá à criança, seja do ponto de vista daquele adepto que surgem umas imagens onde se mostra rendido, onde se rende à polícia, seja do adepto com as canadianas. A verdade é que o pior de tudo isto, o mais execrável de tudo isto, veio de algumas bancadas e foi a salva de palmas que alguns adeptos decidiram bater no momento em que assistimos a uma autêntica sova do mais bárbaro que há da polícia contra a Juventude Leonina.
Agora vejamos o seguinte, por mais que a divisão... É que não foi só contra a Juventude Leonina. Há as outras pessoas que se sentam lá. Não há sensibilidade sequer Eduardo, para pensar nisso. Eduardo, com certeza que há outras pessoas que se sentam lá, mas aquele setor é tradicionalmente destinado à Juventude Leonina e estar a querer também desviar as atenções para as outras pessoas é estar a querer retirar o foco, e o foco está numa quesilha que há entre a Juventude Leonina e a direção, que a Juventude Leonina ainda na tarde de hoje emitiu um comunicado onde esclarece que já vem desde setembro, ok? Portanto não é uma coisa de hoje, é uma coisa que vem desde setembro, no momento em que a Juventude Leonina em que o Sporting informou os tribunais de que a Juventude Leonina não havia aceito o protocolo com o clube, ok? Portanto, estarmos a querer desviar isto para as pessoas é estar a querer desviar o foco. Estar a querer desviar o foco é aquilo que nós no Sporting fazemos muitas vezes, e depois é por isso que não se tratam das questões a fundo. E, antes de mais, cada um tem a sua visão de uma mesma situação. Esta é a minha. E por mais que a divisão entre os sportinguistas seja uma realidade... eu acho que a tua visão está certa. Eu acho é que ninguém tem direito, por causa desses problemas, nomeadamente, em princípio, estamos a falar da direção, sacrificar uma série de outros sócios que ali estão para tentarem resolver um problema que tem com a Juventude Leonina, percebes? Eduardo, não me leves a mal, eu continuo a dizer, eu acho que se formos por aí estamos a desviar o foco, e explico-te porquê. Porque se então formos a atender a isso, temos que virar para o Topo Norte, falar do diretivo e dizer que se sentam ali uma série de outros sócios que não têm culpa nenhuma por ver os seus lugares, por exemplo, fortemente ocupados, e ver a sua visão de jogo fortemente perturbada, porque o diretivo também, por uma decisão de direção, deslocou-se para o Topo Norte. Certo. Não é? Portanto, isto é, se formos a abordar as coisas nesse prisma, então temos sempre que depois diversificar muito a análise, e claro, os sócios são sempre o cerne da questão, obrigatoriamente, não é? Porque quem é da Juventude Leonina é sócio do Sporting, ou pelo menos sportinguista. Eu se calhar não estou a explicar bem, Joaquim. Não, estás a explicar perfeitamente. É que se a direção não se importa em sacrificar outros sócios que não da Juventude Leonina, é porque não se preocupa com sócios nenhuns. Então, mas, bem, eu julgo que essa conclusão tivéssemos chegado em 2018. Também, certo. Aliás, e podemos ter, desculpa interromper, muito rapidamente e telegraficamente, aliás, podemos depreender isso do comunicado que o Conselho Diretivo faz. Portanto, exatamente, que já lá vou. Pronto. Exatamente. Só que eu estava a tentar dar aqui um seguimento cronológico à coisa. Seguimento. Eu depois fecho. Foi por isso que comecei pela tarde e agora ia nos acontecimentos do jogo. E aqui, Eduardo, e é por isso que eu reforço tanto isto, não podemos estar a querer pôr o foco todo naquilo que tu estavas a dizer, que eu compreendo, isso advém da revolta que cada um de nós sente, e cada um de nós sente à sua maneira, porque naturalmente cada um de nós, tendo a cabeça no sítio, não é? E tendo, a cabeça e o coração no sítio, a cada um de nós custou muito ver com sócios nossos, ver sportinguistas como nós, a serem injustamente sovados pela polícia, onde existiam ali crianças, idosos, senhoras, jovens, homens, isto é, havia ali um pouco de tudo. E portanto, aquilo que a mim de facto me entristece foi ver a salva de palmas e até algum regozijo por parte de alguns sportinguistas que estavam nas bancadas, e esta atitude nada mais é senão o reflexo da divisão que se vive no Sporting. Agora, se me perguntarem se com esta divisão eu alguma vez admiti ver isto, não, eu nunca admiti sequer a mais remota possibilidade de ver sportinguistas com sócios nossos, gente do nosso sangue clubístico, a bater palmas por verem outros sportinguistas a serem alvos de uma bárbara e injustificada carga policial. Isto ultrapassou tudo aquilo que é admissível quando há uma disrupção e uma divisão do ponto de vista político, que no fundo aquilo que divide os sportinguistas no clube é uma opinião política, são visões políticas, são visões distintas para o clube. Daí a ficarmos satisfeitos que quem tem uma visão diferente da nossa de repente leve com uma carga policial em cima, roça muitas coisas, menos o bom senso
com paixão pelo outro, respeito pela opinião do próximo e que invertem todos os valores mínimos da sociedade. Mas vou voltar ao tema. Além de sermos todos sportinguistas, e isso deve merecer de todos nós a reflexão, mas principalmente por parte daqueles que agora recentemente aderiram à moda de criticar as claques, os membros de qualquer rua do Sporting são tão sportinguistas como qualquer um de nós. Basta de tratar aquilo que é a base popular do Sporting, ou pelo menos uma parte dela que está ali nas claques, como escumalha, basta disso. Basta de procurar botes expiatórios nas claques e principalmente na Juventude Leonina, que tem sido recorrente, sempre que é exigida mais dedicação e mais garra, tanto a quem gera como a quem veste a verde e branca. Pois a vida ensina-nos que gente boa, gente má, há em todos os setores da sociedade, independentemente do clube, da religião, e nomeadamente o futebol tem sido profícuo até a demonstrar-nos que muito desta gente, da gente má, se senta habitualmente nas tribunas e não nas curvas. Portanto, é de terceiro mundo continuarmos a olhar para as claques com a sobranceria de quem se julga superior. E as claques têm que também se dar ao respeito e não podem colocar-se na posição que muitas vezes se colocaram nos últimos anos de alguma forma serem marionetes das direções. É que pior, não é dos clubes, é das direções. Certo. Contudo, tenho a convicção de que neste momento qualquer claque do Sporting, principalmente aqui no caso da Juventude Leonina, estará disponível para cumprirem regras em prol do bom nome e da honra do Sporting Clube Portugal. Aliás, estou mesmo convicto de que a Juventude Leonina pretende ver a sua relação com o clube regulada através de um protocolo, como aliás sempre foi, tal como estou convicto de que existe o bom senso de perceber toda e qualquer atividade desenvolvida pela Juventude Leonina tem forçosamente de ser de apoio incondicional ao Sporting e não a uma ou a outra direção. E portanto, querer, como esta direção quer, apagar uma vez mais o nome da Juventude Leonina ou de qualquer grupo de sportinguistas ou de qualquer sportinguista em nome individual da história do Sporting, é não respeitar o futebol, mas acima de tudo é não respeitar o Sporting. Nós sportinguistas, vejamos o seguinte, contamos com o Esveléu desde 1976 e desde a sua fundação, tanto da Esveléu como de qualquer uma das outras claques, que existiram multas, existiu o uso de artefactos pirotécnicos e agora de repente, desde 2018, 2019, é que parece que caiu aqui uma moda de ficarmos escandalizados com isto. Agora, atualmente... Mas com as multas do Viana por não usar máscara, não acho que ninguém fica escandalizado. Exatamente, e dizes muito bem, o Eduardo, e dizes muito bem, porque as multas sempre existiram no futebol, tanto para os Goa como para os dirigentes. E aliás, muitas vezes a relevância que lhe era dada assim às multas que eram emitidas contra os dirigentes. E nem ninguém falava nas que eram emitidas aos Goa. O Sporting é que parece que tem especial interesse em relevar as multas que os Goa representam, mas que sempre representaram, pelo menos desde 1976. E portanto, isto é um tema. Agora, vejamos o seguinte. Aqueles que tanto aplaudíamos, não era? Pelas brilhantes coreografias que eram feitas na Curva Sul, são os mesmos que agora criticam constantemente e até batem palmas quando veem aqueles mesmos indivíduos da mesma claque a serem violentamente sovados. Mas isto faz algum sentido? Vejamos o seguinte, isto só tem uma explicação. Há uma conveniente lavagem cerebral que foi feita porque nós, antes de 2018, tivemos inúmeros presidentes e os sportinguistas sempre tiveram uma relação boa e de proximidade com as suas claques. Aliás, até de admiração. A partir de 2018 só tivemos um presidente e essa relação com as claques degradou-se de forma que está à vista de todos
e que provoca numa franja de sportinguistas atitudes que são absolutamente irrefletidas. Não faz sentido nenhum. Aliás, alimentar esta crítica constante às claques, esta tentativa de as eliminar do Sporting, para mim, a meu ver, só tem um resultado garantido: é mais divisão, mais clima de guerrilha. E perdoem-me a fraqueza, mas nem sequer tenham o atrevimento de vir dizer que este clima de divisão e de guerrilha que é fomentado pelo Lisboa. Isso é mentira. Não são os Lisboa que têm promovido este clima. Tem sido a direção que tem promovido este clima. E, aliás, todos os que aqui nos ouvem, independentemente da opinião que possam ter ou não, que todos tenhamos a capacidade de meter a mão na consciência e ver que não estaríamos aqui a falar de direções, nem deste clima a ter regressado, nem de 2018, nem de 2019, não fosse o comunicado desprezível e repugnante que a direção do Sporting emitiu na manhã seguinte aos acontecimentos. E é com comunicados como este que se afastam os sportinguistas da bancada. É com comunicados como estes que temos o pavilhão João Rocha vazio. É com comunicados como este que se fomenta mais e maior divisão. Não é com comunicados destes que se obtém mais apoio. E o apoio, lamento, mas já deviam ter percebido, quem dirige o Sporting, que o apoio não se obtém de forma gratuita nem por decreto, tal como a crítica não pode ser algo que só é tolerado apenas a alguns, a um grupo restrito de amigos. E, portanto, a pacificação da família sportinguista deve ser promovida com ações concretas e não com comunicados que estão absolutamente cegos de ódio e sem um pingo de sportinguismo. E vejam, era tão simples, era só fazer o básico, o obrigatório: defender os sportinguistas e estar publicamente ao lado destes. A nossa família, vamos ver uma coisa, nós temos que pensar em cada um de nós, que é: nós não humilhamos nem vexamos a nossa família em público, por mais que ela até não tenha razão, porque a nossa família não é para ser repreendida e enxovalhada em público. Em público, defendemos-los, independentemente daquilo que estiver em causa. Se tivermos algum reparo a fazer, fazemos-lo no recato da nossa casa, defendendo assim, aplicando isto aqui ao caso do clube, defendendo assim verdadeiramente os interesses do Sporting Clube Portugal. Agora, quem promove a devassa é a direção. Quando foca o comunicado praticamente todo na juventude leonina, quando devia ter focado na defesa dos sportinguistas que estavam na bancada e que sem motivo nenhum foram barbaramente sovados pela Polícia de Segurança Pública. Para concluir, deixo uma nota aqui em relação à proposta de lei do Governo que se destina a quem detém e usa material pirotécnico. Como tu disseste muito bem há pouco, Eduardo, em algumas das principais ligas europeias de futebol, o rumo escolhido tem sido antónimo do proposto agora pelo Governo, isto é, a pirotecnia tem tendido a ser regulada e legalizada, enquanto nós por cá continuamos a penalizar algo que pode e deve contribuir para um maior e melhor espetáculo. Eu acho que é pior, a gente continua, estamos a tentar proibir totalmente e continuamos a deixar entrar no estádio. Exatamente. Mas a questão aí, repara, merece uma dupla análise. Não é deixar entrar, ela entra de forma camuflada. Não, ela entra de forma camuflada, mas com o nível de tecnologia que tu tens, consegues dizer: olha, foi aquele indivíduo que usou pirotecnia. Ok, próximo jogo tem que se apresentar na esquadra. Sim, aliás, eu te posso dar um exemplo concreto. Amanhã eu vou para Londres e no aviso que o Sporting disponibilizou, não publicamente, mas que andou a circular nas redes sociais a quem ia a Londres, é exatamente que os adeptos, quando entram no estádio do Tottenham, passam por um sistema muito idêntico àqueles pórticos que existe no aeroporto de detecção de metais e de outro tipo de artefactos que possamos levar, exatamente para detectar este tipo de situações. Para concluir e abordando aqui a proposta de lei do Governo em relação à pirotecnia, como nós sabemos, em alguma das principais ligas europeias o rumo escolhido tem sido o oposto do que o Governo agora sugere. Isto é, a pirotecnia tem tendido a ser regulada, legalizada, enquanto nós por cá continuamos a penalizar algo que pode e deve contribuir com um maior e melhor espetáculo. Como tu disseste muito bem, Eduardo,
algo que, apesar de irmos penalizar, continua a entrar nos estádios, e essa é que é a verdade. E também nisto, era bonito de se ver o Sporting a ser pioneiro, tal como foi com a introdução do VAR, na anterior direção, ou com a proposta para divulgação dos áudios do VAR, com a atual direção, a lutar, ver o Sporting aqui a lutar pela modernização do futebol nacional e perceber que é com coragem que se fazem as maiores mudanças e não é com ações de despejo que se lá vai. Apesar de eu fazer o reconhecimento de que, enquanto for em divisão limitada a conduzir os destinos do clube, esta minha nota não passa de um sonho, naturalmente. Por último, que se fale mais de Sporting, mais de vitórias, mais do que podemos melhorar ou não a nível desportivo e associativo, e que se fomente menos a divisão e a guerrilha interna, pois nenhuma direção está ou estará acima do Sporting Clube Portugal, tal como é certo que o Sporting são e serão sempre todos os sportinguistas, sem exceção, e não este ou outro presidente. Que o exemplo venha de cima, pois é de cima que tem de vir, e que se acabe com esta perseguição cega a determinados grupos, que em nada dignifica o clube e em nada dignifica aquilo que deve de ser um percurso glorioso do Sporting Clube Portugal. É isso. Perante agora este discurso do Joaquim, torna-se difícil acrescentar muito mais. Sim, eu estou perfeitamente de acordo. Não é? Acho que todos nós subscrevemos na íntegra o que ele acabou de... Completamente. Aliás, era o que eu estava a dizer até há pouco. Quer dizer, nós temos casos de goas que foram assassinados. Não é? Tivemos outro caso de goas que a celebraram o título. Entre eles aconteceu o assassinato de uma outra pessoa. E não vemos aquilo que vemos constantemente acontecer à juventude leonina, com revistas das mais diversas entidades. Eu não sei o que a Casa lá foi fazer. Foi ver se havia Eduardo, condições de vida. Sim, bem, Eduardo, sim. Eu só te queria dizer o seguinte em relação àquilo que tu estavas a dizer, que recorda-me a tua última ideia, que é para isto ficar de alguma forma encadeado. Não consigo perceber o tratamento diferenciado que são dados aos goas dos outros clubes e aos nossos. Acho absurdo. Não consigo entender. E tens toda a razão. Aliás, nós vimos isso naquilo que é o denominado crime de colarinho branco, e vimos isso também a nível desportivo, por exemplo, no caso do Benfica, que tem as suas claques por legalizar há uma série de anos, e tem a defesa do IPDJ, tem a defesa do Governo, tem a defesa do Presidente da República, tem a defesa de todas as mais altas patentes do país, e nós, que temos as nossas claques todas devidamente legalizadas, estamos constantemente a ser abalroados pela polícia. Aliás, nos últimos anos, então, isso tem sido exemplos atrás de exemplos. Depois vemos do lado de lá da segunda circular, exatamente como tu referiste muito bem, a cometerem crimes que já retiraram vidas pelo menos 2 vezes a sportinguistas, e continuam como se nada fosse, não é? E passam impunes. Portanto, a única conclusão que há a tirar disto é que isso justifica que, por um lado, no Sporting, que está tudo ok, se faça perseguição às claques, e no Benfica as claques sejam quase que levadas ao colo, apesar de estarem ilegais. Joaquim, mas quer dizer, acaba por. Já não é confusão, acho que já tem uma coisa mais. Ver sportinguistas a bater palmas a uma carga policial sobre uma claque, esquecendo-se de que a polícia está a ter um comportamento absolutamente diferenciado em relação às outras claques. Percebes? Claro. Mas nós não temos consciência disso, não temos capacidade de dizer aquilo que está errado. Então, porque é que estes estão nesta situação e os outros andam aí? Vamos ouvir o Rui em relação a isso. Eduardo, isso tem uma leitura, e a leitura que tem que ser feita, e pegando um bocado até no que o Joaquim já referiu e dando-lhe continuidade, tem a ver, ou seja, com a narrativa que foi sendo construída desde 2018. E aqui há que ser frontal e direto. A guerrilha
com a Juventude Leonina, muito em concreto, vamos agora pôr de parte os outros Goa, começa em 2018. E começa em 2018 a partir da questão de Alcochete. E daí para a frente, o que esta direção do Sporting Clube Portugal tem tentado fazer, na minha ótica, é silenciar a claque e vou um bocadinho mais longe. Não sei se não passa também pela ilegalização ou até acabar com a claque. Muito bem, exatamente. E eu aqui ainda vou um bocadinho mais longe. Como vocês sabem, eu refiro isto muitas vezes, eu sou uma pessoa de facto e analiso facto. E o que eu vou dizer baseia-se em facto. E, mais que não seja, vou adjetivar de hipótese e não teoria, porque eu não sou nada de teorias e, como todos sabemos, teoria e hipótese são duas coisas diferentes. Eu acho que, além desta questão de uma consciência que a direção do Sporting tem, da necessidade de silenciar a Juventude Leonina. Pronto. Porquê? Porque eventualmente pode ser uma voz ativa contra esta direção. Eu penso que isto vai um bocadinho mais longe e tem a ver, como eu disse há pouco, com a chegada desta direção e a forma como aconteceu ao Sporting Clube Portugal. E portanto, eu não sei, e aqui entronco o que estavas a dizer, Eduardo, relativamente às outras classes, eu não sei se isto não é algo muito mais concertado, que ultrapassa o Sporting e que é totalmente direcionado, repito, totalmente direcionado para a Juventude Leonina, que, como todos sabem, é a claque mais antiga deste país, é a claque que tem mais história como claque no mundo ultra, é reconhecida em termos da Europa e até no mundo pelas coreografias que há um bocado o Joaquim também referia, e que eram até 2018 completamente aplaudidas por todos os que frequentavam o estádio José Alvalade e que hoje em dia, devido a essa narrativa que tem vindo a ser criada e para a qual, e aqui também temos que o dizer frontalmente, a comunicação social tem contribuído e de que maneira? Em especial, 2 órgãos de informação do grupo Cofina, Record e Correio da Manhã. E atente-se ao que tem sido escrito no jornal Record desde o dia do jogo e as notícias que têm aparecido. Portanto, muito sinceramente, isto é uma hipótese que eu estou a colocar, não é uma tese, é mesmo uma hipótese, baseando em tudo o que tem acontecido. Um jornalista do Record muito crítico dos acontecimentos. Atenção. Portanto, okay. Parece que já lá dentro já há vozes dissonantes. Eduardo, e que veem as coisas como elas são. O Rui Gil que vai concordar comigo também nisto, que é só quem não tiver bom senso e equilíbrio é Exatamente. Que não pode estar absolutamente contra aquilo que se passou em Alvalade. Isto é, quem tentar pôr paninhos quentes nisto é porque segue alguma agenda que vem alguma cartilha que vem do Sporting. Porque como todos nós dissemos, e aliás até foste tu, Eduardo, que falaste aqui na questão de carimbo público, etc. Bem, eu não vou entrar por aí, porque acho que não é preciso. Aquilo foi degradante, nojento, repugnante, e só uma pessoa sem qualquer tipo de princípios e valores é que pode olhar com indiferença ou até com normalidade para aquilo. Eu vou ser sincero, Joaquim, a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu vi aquelas imagens foi: isto é um país terceiro mundo. Isto é uma repressão de uma manifestação, uma coisa do género, num país terceiro mundo. Em que ninguém pergunta nada e é tudo à frente. Mas tudo aquilo está na base daquilo que o Rui disse, que é, e daí que eu tenha lançado também a questão logo inicial, que era: será que faziam isto à Juventude Leonina se lá estivesse outra direção na Juventude Leonina? Que vai aqui encadear com aquilo que o Rui disse, que há uma vontade, desde 2018, depois do ataque à academia, de se eliminar a Juventude Leonina, de a ilegalizar, de a marginalizar, ok? Porquê? Porque não foi alcançado o principal objetivo, que era substituir as pessoas que estão na liderança da Juventude Leonina por outras amigáveis a esta direção. E isto ainda torna a história mais repugnante, que é, então, apelamos em público que não queremos as claques porque são tropas de elite, vamos dizer assim, das direções, não é? Isto é o que Frederico Varandas diz muitas vezes também, para justificar
o facto do comportamento que ele tem com as claques, mas no fundo aquilo que ele queria era exatamente isso, era pôr na direção da Juventude Leonina pessoas que lhe fossem amigáveis. Então, desculpem só interromper. Sim, é uma coisa há um dado que é importante. É que vamos lá ver. Esta direção entra para o Sporting com um problema nas mãos. Temos que reconhecer. Que é a questão que advém do ataque ao Alcochete. Correto. Ok? Portanto, tinha um problema nas mãos com os Goa. E eu agora questiono. Porque é que esta direção não encontrou uma figura que fosse realmente importante, uma figura que tivesse e conseguisse ter essa capacidade de fazer a ponte entre os Goa e a direção para ser o elemento de apoio entre os Goa e a direção. Se vocês pesquisarem quem é o nome das pessoas que têm ocupado esse cargo, pelo menos, se não me engano, vão 2 até agora, são pessoas com pouco currículo, digamos assim, para o fazerem. Se havia um problema com uma certa dimensão, temos que colocar o primeiro negociador, ser alguém com cariz, com perfil e com capacidade para o fazer. Portanto, o que é que eu deduzo daqui? Que a própria direção do Sporting, desde o início, também não tinha a intenção de regularizar as situações e de as resolver. Porque senão, é como eu disse, tinha colocado alguém a gerir os dossiês de uma forma que levasse a uma conclusão positiva em tudo isto. Muito bem, exatamente. Completamente de acordo. Aliás, os problemas hoje em dia no estádio só existem se as pessoas quiserem. Eduardo, mas deixa-me só aqui uma coisa. Voltar a sublinhar isto que o Rui disse. Porque isto é muito importante e faz a diferença entre uma estratégia ser bem sucedida e, por exemplo, não estarmos agora aqui a falar disto, ou a estratégia ser mal sucedida e estarmos aqui hoje a falar disto. Isto é, se tivesse havido interesse da direção em ter um bom relacionamento com os Goa, tinha optado por figuras que fossem respeitadas no seio desses Goa, tal como o Rui acabou de descrever muitíssimo bem, que era para a estratégia ser bem sucedida. Se não o fez, se pôs lá pessoas, eu não quero adjetivar de incapazes, mas com menos capacidade do que algumas figuras que existem no Sporting, pode-se interpretar isto de duas maneiras, que é ou incapacidade para gerir, não é? Por parte da direção do Sporting, teve a incapacidade de escolher a pessoa correta, ou então fê-lo de forma deliberada, escolheu mal de forma deliberada. Nenhuma delas é boa nem defende os interesses do Sporting. Agora, sublinhar muito isto que o Rui disse, porque isto faz toda a diferença e principalmente no passado, em muitas circunstâncias fez a diferença. Sim, porque nós, se retomarmos aqui ao passado, nós Sporting, nunca vivenciámos de uma forma tão grande este tipo de problemas com as claques, e os que foram aparecendo foram sempre solucionados, e bem, pelas direções, e por estes elementos que faziam, eu quando digo direções, junto à direção do clube, obviamente, e a direção da claque, e por estes elementos que serviam de interface de comunicação e de negociação. E isso foi sempre até referido de uma forma positiva, tanto pela direção da claque como pela direção do clube. E, aliás, temos um nome bem conhecido, que já anda no futebol há uma série de anos, que advém dessas funções. Teve essas funções no Sporting. E, portanto, segundo as informações que eu tenho, era uma pessoa além de ter essa capacidade, era reconhecida e era bem visto por parte de todos os Goa do Sporting. Eventualmente, porque também veio dos Goa, mas teve sempre essa capacidade. E, portanto, eu acho que todos estes dados juntos só podem levar à conclusão que eu há um bocado afirmei, que é o Sporting, na direção, não teve interesse nunca em resolver estas questões e simplesmente o objetivo é silenciar a claque, é exterminar a claque, passa esta expressão mais dura, mas é o que me parece e é a visão que eu tenho sobre estes factos que remontam a 2018, que se iniciam em 2018. Certo, Rui.
eu até fazia uma pergunta a vocês os dois desta forma. Inglaterra tinha um problema gravíssimo com o liganismo, ok? E o que aconteceu foi que ele foi tratado. Há centenas de pessoas, se não milhares, à hora dos jogos, têm que assistir aos jogos dentro de esquadras. Hoje em dia. Eles trataram do problema deles. Certo. Ora, se o Sporting pegasse, falasse com as autoridades e dissesse: meus amigos, nós precisamos tomar aqui providências porque temos problemas com claques, mesmo que seja dentro da cabeça deles, e a partir de agora vamos identificar as pessoas para depois vocês os obrigarem a apresentações na esquadra. Muito bem, e depois pegava em oficiais de ligação com os goas e punham ao pé de cada uma das claques. Mas isso, Eduardo, isso seria de alguém que tinha interesse em resolver as coisas. Ou seja, isto é a prova que não se quer resolver o problema. Claro que sim, quer-se que o problema... Mas também temos que ver uma coisa, perdoem-me, que é... Sim. Para isso acontecer, isso teria que ser uma questão legislativa. Não era só porque o Sporting queria, ok? E se nós já não temos sequer efetivos na Polícia de Segurança Pública para funções mínimas, quanto mais ainda para estarem a receber nas esquadras por este país indivíduos que não podem entrar dentro do estádio. Isso funciona no Reino Unido. Primeiro há uma questão de mentalidade, de cultura, e depois há toda uma estrutura de sociedade que está montada e há uma série de recursos que nós aqui em Portugal, por exemplo, não temos, não é? Portanto, eu por aí não vejo a coisa assim tão simples. Olha, mas eu claro, resolvo a questão do número de efetivos. Retirem a maior parte dos que enviam para o estádio de José Alvalade nos últimos anos. Isso também é verdade, tens razão. Eu estou a dizer isto em jeito de brincadeira, mas quem frequenta o estádio tem essa noção que o estádio do Sporting é o estádio se calhar mais policiado em termos nacionais. Eu vou a outros estádios, e se vamos nós outra vez se calhar aqui poder comparar com o nosso vizinho do outro lado da segunda circular, eu já lá fui a jogos, já fui envolvido nas claques, mas também já fui para tribunas e portanto tive a possibilidade de me deslocar como digamos assim, um adepto não identificado. E portanto, eu não via a quantidade de polícias que se vê em Alvalade. Basta irmos ali à entrada das garagens onde são situadas as casinhas e contabilizar. É uma coisa que eu não... Está-se mesmo à espera que aconteça alguma coisa. E nós sabemos que a ação gera reação, isto é da física. Portanto, exatamente. Se já estamos num ambiente que é o da claque, e atenção, quando digo isto, não digo que as claques são propensas à violência, mas que há uma propensão para um clima mais digamos assim, ou uma mentalidade de grupo, vá. De grupo, pronto. Se colocamos lá uma força de autoridade, se colocamos 2, se colocamos 3, se colocamos 100, é diferente. E as reações vão ser diferentes. E, portanto, é como tu estavas a dizer, Eduardo, de certa forma as coisas podiam ser resolvidas por aí, mas também é como o Joaquim também o disse. Inglaterra realmente tem outro tipo de mentalidade e permite que a solução passasse por aí. Mas aqui a solução em Portugal se calhar passa por outras coisas. Mas não vai passar certamente também por esta legislação que querem aprovar agora relativamente à pirotecnia e à violência no desporto, porque não vai ser com este tipo de legislação que as coisas vão ficar resolvidas, porque a legislação já há. E, portanto, aqui é outra coisa que temos que pegar em relação aos acontecimentos no jogo, que é a questão da pirotecnia. A pirotecnia e a colocação de adereços não autorizados são contraordenações. Agora, todas as contraordenações vão levar a que entre a polícia de choque e comece a bater em toda a gente. Então, mal de nós se ultrapassarmos um traço contínuo na estrada ou formos em excesso de velocidade. Isso é uma contraordenação. Quer dizer, quando nos mandarem parar, temos lá o corpo de intervenção para nos bater? É tudo uma questão de sensibilidade. Se fores do Sporting... Sim, se calhar o risco é maior. Sendo do Sporting, acredito que o risco até seja maior. Mas, portanto, vamos olhar para as coisas desta forma. As coisas já estão legisladas. Pode haver um reforço. Pode haver melhorias substanciais.
É uma questão de haver essa vontade. E como o Joaquim há pouco disse, e aqui para concluir este meu raciocínio, o Sporting tem-se demarcado, porque até 2018 fez isso, que estava em todas as instâncias, em todas as instituições, a promover, a propor ideias, projetos, melhorias na legislação. E desde 2018, esta direção do Sporting não o tem feito, ou tem feito muito poucas vezes. Talvez, como lembro, foi que o Joaquim também se referiu, foi a questão da divulgação das comunicações da videoarbitragem. Portanto, e não fez muito mais. Por isso até a notícia que saiu hoje de que Frederico Varandas está nomeado para um prémio que tem a ver com a corrupção, anticorrupção, eu até fiquei completamente... Mas espera aí, ainda bem que tu falas disso. Dás-me 30 segundos? Eu dou-te 30 segundos, meu caro. A gente está aqui a bater umas bolas os dois porque a gente tem a mesma ideia, digamos assim. Exatamente. Lemos quase o pensamento um do outro. Sim. Esse prémio eu tive, fui atrás ver o que era e, portanto, se nós quisermos propor o Eduardo ou o André a esse prémio, nós podemos propor o Eduardo ou o André. Porque aquele prémio é atribuído de uma de duas formas. Ou através de proposta de uma pessoa individual que propõe que o indivíduo X seja e explica porquê, ok? Ou, segunda forma de chegar a esse prémio, é a própria organização que identifica algumas pessoas que entende que reúnem as condições. Portanto, é-nos completamente omisso de que forma é que Frederico Varandas lá foi parar. Tudo o que seja bom para o Sporting, eu bato palmas naturalmente, e se Frederico Varandas tanto combate a corrupção, eu só posso ficar satisfeito, apesar de me fazer confusão que ele chame bandido ao mesmo tempo que negocia a quem chama bandido. Portanto, isso a mim faz-me confusão. E que se sente em tribunal por causa disso. Exatamente, isso a mim faz-me confusão, porque eu não negocio a quem chamo bandido, não é? Aliás, eu não chamo bandido. Se achar que é bandido, não tenho nada que vir para a praça pública dizer que é bandido, mas menos ainda, eu não negocio com aquela pessoa. Aquilo que é certo é que nós não sabemos como é que Frederico Varandas foi parar a este prémio. Sabemos é que esta notícia sai na semana em que houve os desacatos com uma claque. E sabemos que razão. Exatamente. E sabemos que uma claque se tenta sempre juntar casos de corrupção. Eu não consigo ver isto senão de outra forma que não seja o seguinte, que é o homem é tão valente, foi ele que pôs as claques no sítio, é ele que combate a corrupção, os tipos das claques são os corruptos, ele combate tudo, porque veio do exército, ele ouviu os relatos lá um cantinho, pronto. E a narrativa que se pretende criar é esta. Isto só dá vontade de rir. Aliás, eu não me consigo não rir com esta narrativa, porque esta chique espertice que é feita por parte dos estrategas do Sporting, bem, é básica, é de nível básico. Isto é, qualquer pessoa consegue entender que a atribuição deste prémio surge numa semana absolutamente conveniente e depois vamos ver, e afinal o prémio não é atribuído, pode ser proposto. Portanto, há aqui uma série de consequências agradáveis. Joaquim, é prémios a Jorge Mendes. Estar a chatear-te com esta coisa, mas não, aparentemente existe muita gente na bancada central que não concordará contigo, não é? Eu também me sinto na bancada central, por isso é lá. Mas não, estou a dizer, há muita gente. Mas as pessoas que aplaudiram não acharão que aquilo é uma narrativa e uma estratégia, aparentemente. Exatamente, claro que não, mas olha, mas sabes o que é que foi surpreendente? É que nós na bancada central eu sento-me no A1. Eu no A1 eu não vi aplausos. Houve ali naquela bancada aplausos, sim, mas eu no A1
Por acaso, não senti aplausos. As pessoas ficaram incrédulas com aquilo que se estava a passar. Mas as imagens que circulam na internet mostram-nos que, ao contrário daquilo que tantas vezes se pensa no Sporting, que são as pessoas de mais idade que têm esse tipo de pensamento, as imagens mostram-nos que foram jovens que bateram palmas àquilo que se passou na bancada sul. Portanto, isso ainda é mais preocupante. E é preocupante porquê? Pelo futuro que o Sporting pode ter e pelas decisões que estas pessoas podem tomar. Porque se elas naquela hora aplaudem aquilo, o que farão elas na hora de terem que votar e de escolher um presidente? Por isso, preocupa-me muito que sejam aquelas pessoas a decidir o futuro do Sporting. Mas também são aquelas pessoas que não percebem que o estádio... Posso bater palmas ao que o Joaquim disse? Não, se não acho que fica mal depois no podcast. Se calhar depois fica mal no podcast. Mas é que o que o Joaquim disse mas a perspectiva do Joaquim é muito interessante, porque são as mesmas pessoas que não veem o decréscimo da assistência no estádio, são as mesmas pessoas que se esqueceram do espetáculo brutal que era ir ao estádio há uns anos atrás, com as coreografias da Curva Sul e o cantar constante, etc., que era entusiasmante, mesmo para quem não estava lá e que se juntava também a cantar. São as pessoas que se esqueceram dessa parte. Completamente, porque foram atrás destas narrativas e nós já eu quando digo nós portugueses, e passando as coisas até extra-futebol, para fora do futebol, nós, ou pelo menos quem pensa sobre as coisas, já se percebeu, e perdoam-me isto que eu vou dizer, mas é um facto, há uma diminuição da inteligência do povo português, porque vive preocupado com coisas que eventualmente não deveria estar preocupado. E isso leva a que tome más decisões. E se entrando novamente aqui no Sporting, a narrativa que tem vindo a ser criada com suporte, como eu disse há pouco, da comunicação social, está a passar outra vez. Essa narrativa está a ter a força suficiente para criar adeptos estúpidos. Não consigo encontrar outra adjetivação senão esta. Porque só um adepto estúpido é que pode bater palmas a uma situação de violência, ainda para mais, contra adeptos do seu clube. Eu já poria em causa ou questionava se batessem palmas a uma situação que ocorresse com adeptos de um adversário nosso. Mas então com os nossos, não tem só explico isso com a estupidificação das pessoas. É a única forma que eu encontro de a violência policial tem que ser uma coisa condenável e ponto. Sim, sempre. Obviamente, porque há, com certeza, e como eu disse no início, há sempre outro tipo de solução, de operação, de intervenção que pode ser feita para que essa violência não tenha a necessidade de existir. Eu pensava que esta coisa de bater primeiro e fazer perguntas depois era uma coisa já antiquada, que já não se usava, sinceramente. Aliás, a lei até protege esta situação. Porque quando há estas investidas policiais, elas têm que ser avisadas. Tem que ser dada uma informação de que vai acontecer. E o que nós percebemos destas intervenções é que isso não tem acontecido. Não há um aviso prévio. Eu pessoalmente acho que nós assistimos a estas coisas no Sporting ciclicamente. Acho que isto não é das primeiras vezes que acontece. Talvez aqui, devido aos tempos em que vivemos, haja uma estratégia mais concertada, mais elaborada para fazer isto. Mas isto normalmente quem acaba por pagar é o próprio clube, mais tarde ou mais cedo. Sim, obviamente. E isso é o que eu temo mais. Por isso... E não podemos fugir de outra questão, isto é um bocado também aqui para terminar, que é, nós estamos a culpabilizar a polícia. Tem as suas culpas e tem a maioria da culpa. Mas nós não nos podemos esquecer de quem é o promotor do evento, que é o Sporting Clube de Portugal, que é a Liga BWIN, que também tem responsabilidades no que aconteceu. Porque o trabalho da polícia e do policiamento de um jogo de futebol é feito
digamos aqui, para uma equipa conjunta entre os promotores e a PSP. Portanto, a mim não me vêm dizer que o Sporting não tem responsabilidades nisto. Obviamente que o Sporting tem responsabilidades nisto. Porque previamente tem que haver planos de ação e de intervenção para qualquer tipo de situação que possa ocorrer no estádio. E, portanto, as coisas têm que estar definidas. Eu entendo e compreendo que nos jogos de maiores, nos derbys e tudo mais, até fazem reuniões preparatórias, etc. Mas as reuniões preparatórias servem para melhorar o que já está escrito e o que já está definido. Portanto, não me venham dizer que o Sporting não tem culpas nisto. O Sporting tem culpas nisto. Portanto, o Sporting aqui tem claramente responsabilidades no que aconteceu durante o jogo, porque o Sporting faz parte da organização do jogo. E, portanto, tem essa responsabilidade. Eu aqui não estou a dizer que o Sporting, ou a direção do Sporting Clube Portugal, é que mandou a polícia bater nos adeptos. O que eu estou a dizer é que tem responsabilidades no que aconteceu. Agora, convinha que essas responsabilidades fossem investigadas, fossem percepcionadas, para percebermos realmente o que está por trás de tudo isto. Rui, eu vou aqui pôr aqui um exemplo quase absurdo. Imagina que estás numa peça de teatro e há uma pessoa que no meio da peça de teatro diz: eu detesto o governo, porque o governo é pateta. E entra a força policial e varre toda a gente. Sim. Isso é uma imagem. Mas, claro, isso não ia acontecer certamente. E aqui aconteceu. E não é tão distante desta imagem quanto nós poderíamos gostar, não é? Sim, obviamente. E para mim, esta é a parte número 1 preocupante. De pensar que eventualmente a polícia para já não perceber o comportamento errado que teve, porque estas pessoas são supostamente as que nos devem defender contra os criminosos e não sei o quê. Comecemos por aqui. A segunda parte é a possibilidade da polícia fazer jeitinhos à direção de um clube, não é? Sim. Nós temos como exemplo, mau exemplo recente, as proximidades entre a política e o futebol, o resultado que tem dado. Sim, obviamente. Mas isso é um bocado, abre pano para mangas, e se calhar abre aqui uma outra perspectiva para nós num outro episódio até abordarmos essa questão da mistura da política com o futebol. Acho que é preocupante. Também é algo que é interessante. Rui, acho preocupante num dia há um jogo da Taça da Liga, a Superior está fechada, ou a Central está fechada, ou seja o que for, e tu tens que te sentar noutro sítio, e olha, tiveste a sentar-te no sítio errado. Pois. Não claro é? Que sim. Claro que sim. Isto não pode acontecer porque estás no sítio errado, isto não pode acontecer de todo. E, portanto, exatamente. Espero que este tenha sido o último episódio, e aqui em jeito mesmo de conclusão. Espero que realmente este tenha sido o último episódio que ocorre no nosso estádio. Espero que sejam retiradas as devidas ilações de tudo isto, e essas ilações têm que ser retiradas pela PSP, pela direção do Sporting e pelos sócios do Sporting, para que realmente não volte a acontecer algo semelhante ou muito parecido. Porque isto não é o Sporting Clube Portugal, e o Sporting Clube Portugal estar envolvido neste tipo de questões que depois até traz chacota, não é para isto não é isto que queremos, com certeza, que venha do nosso clube. Certo, e eu também, como conclusão, digo o seguinte, que é: quando é que esta direção vai estar contente com as assistências no estádio? Está nos 25? Será nos 10, nos 15, nos 5? Eventualmente no dia em que forem mais polícias do que adeptos. Pronto, eventualmente sim. Bem respondido, Rui. Excelente finalização essa, Rui. Foi à ponta de lança. Esta foi. Sou o Paulinho. Foi à ponta de lança. Meus caros, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado também. E até para a semana. E vamos falando. Muito obrigado. Bom, até para a semana.